Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e um coração dócil para acolhê-la. Dai-nos ainda a graça de vivê-la. Marcos 10, de 17 a 27, é o texto da nossa oração, da nossa Lectio Divina. Quando Jesus saiu a caminhar, veio um homem correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto maravilhoso, como sempre é a palavra de Deus. Nesse primeiro momento, quando nós procuramos compreender o texto em todo o seu contexto, de cara logo uma expressão se salienta. Aquele homem caiu de joelhos diante de Jesus. Normalmente, ajoelhar-se só um culto de adoração, a posição de adoração. E Jesus não o repreendeu porque ele se ajoelhou diante dele. Se Jesus não fosse Deus, mas fosse um homem reto, se fosse um profeta, Jesus o teria admoestado com relação a ele se ajoelhar diante dele. Jesus teria pegue pelos braços e teria feito ele se levantar. Mas não. Jesus aceitou que ele se ajoelhasse. Isso indica a sua divindade. Outro ponto que indica a divindade de Jesus. Quando aquele homem de joelhos disse: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Ou seja, duas situações que aquele homem demonstra inicialmente. De joelhos e bom mestre. E Jesus disse: Bom mestre, só Deus. E aí continua a conversa com ele. Ou seja, essas duas situações, o ajoelhar-se do homem e Jesus dizer que bom mestre é só Deus e aceita isso para si, mais uma vez, Jesus está aqui dizendo que ele é Deus, dizendo da sua divindade. Só essas duas ações de Jesus já seriam suficientes para que não só aquele homem, mas todos começassem a refletir que estavam diante da promessa e mais do que a promessa,
Porque a promessa, eles não sabiam que era Deus que viria, sabiam que viria o Messias. Sabiam que via alguém para libertá-los, mas não sabia que era o próprio Deus que vinha. E quando Jesus questiona aquele homem sobre os mandamentos, e ele diz que já os vivia todos. Aí Jesus diz, mas a perfeição ainda você não chegou. Venda tudo e me siga. Dê aos pobres o que você tem e me siga. E aquele homem que Jesus, diz a palavra de Deus, Jesus fitando o amor, ou seja, Deus o amou, e aquele homem saiu porque era apegado aos bens, era muito rico. Ele punha mais confiança nos seus bens materiais que passam, assim como ele passa, do que em Deus, do que no Senhor. E olhe que ele teve duas provas que estava diante de Deus. A primeira, quando ele se ajoelhou e não foi repreendido, Jesus aceitou a posição de joelhos dele. E segundo, quando disse, bom é só Deus, e continuou falando com ele. Mas aquele homem amava mais os seus bens do que a Deus. Saiu triste, porque os bens não o preenchem totalmente. Tanto que ele foi à procura de Jesus. Mas ele queria estar com o pé no mundo e outro seguindo a Jesus. E isso é impossível. Nós também nos questionamos. Nós hoje temos a certeza da divindade de Jesus. Nós somos privilegiados porque conhecemos a Jesus, sabemos da sua palavra, sabemos da sua divindade, Jesus é Deus, e nos fala diariamente, conversa conosco diariamente, através da sua palavra, da Eucaristia, da confissão. Jesus está conosco diariamente. Mas ele também diz para você e diz para mim, ame a mim mais do que a matéria. O convite de Jesus é que nós possamos viver o primeiro mandamento. Tomemos posse dessa graça. Vamos viver o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que é amar a Deus acima de tudo, de todos, de todas as pessoas, de todos os bens, de tudo. E depois, amar ao próximo como a nós mesmos. Claro que Jesus não está condenando a quem é rico, a quem tem dinheiro, a quem tem patrimônio. Não, mas Jesus está nos fazendo essa advertência. Não ponha a sua confiança nos bens. Os bens são passageiros assim como nós. E não levamos nada do que temos aqui, a não ser a nossa adesão a Deus, a nossa adesão a Jesus Cristo. O que nós levamos depois da nossa morte é a nossa fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, o amor a Deus e o bem que tivermos feito aos irmãos aqui. Isso é o que nós vamos levar. Mas o restante, não levamos nada. E até coisa séria pode ser o que nós deixamos meio de discussão, desentendimento, até morte, pela briga de herança. Não é isso o mais importante na nossa vida. O mais importante na nossa vida, nós temos a graça de ter o amor a Jesus Cristo, a adesão a Jesus Cristo, e nada nos faltará. Nada, nem aqui e principalmente na vida eterna. Façamos então um compromisso de buscar a Deus acima de tudo e amá-lo acima de tudo para seguir seu evangelho, a sua doutrina e o caminho da salvação. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.